Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Hoje nós vamos ter a palestra A Vida no Mundo Espiritual, da série André Luiz, comigo mesmo, Wilson. Mas antes disso, eu vou pedir para a Beth vir fazer a nossa leitura e depois eu volto aqui para a gente fazer uma meditaçãozinha, uma oração e nós começamos o trabalho do dia. Por favor, Beth. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Tiago 4.8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isso é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação dos sentimentos no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Obrigado, Beth. Vamos... Não tem problema. Vamos agora fechar os nossos olhos, imaginar a imagem do nosso Mestre Jesus, nos olhando com aquele olhar amoroso, com aquele olhar brilhante, que nos envolve, que nos acolhe, que nos faz sentir bem. Pedimos a caridade dos nossos irmãos com mais experiência no bem, nossos mentores, que nos ajudem nesse momento a entender melhor o Evangelho de Jesus. Então, respirando profundamente, relaxando o nosso ser aqui, trazendo a nossa mente presente nesse momento, o nosso coração aberto. Pedimos todas as luzes, todas as inspirações que possamos entender melhor o Evangelho. E assim, nesse momento de alegria que estamos aqui hoje, nós também, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão nos assistindo ao vivo agora, e os que vão assistir mais tarde, também possam acender uma luz aonde estiverem,
com o poder da oração. Obrigado, mestre, pela oportunidade. Obrigado aos mentores dessa casa por essa oportunidade também. E aos trabalhadores também que estão aqui nos ajudando e mantendo essa casa aberta. Que assim seja. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão ter que ficar aqui comigo. Silma vai me ajudar na palestra, Silma? Não? Ajuda eu aqui, Silma, por favor, me ajuda. Uma vez mais, bom dia a todos, então. Nós vamos falar hoje aqui da série No Mundo Espiritual, que são os livros da série André Luiz. A série No Mundo Espiritual são só 13, mas tem uma extensãozinha que vai até o 16, mas a série mesmo, No Mundo Espiritual, que André Luiz nos trouxe por Chico Xavier, e com a participação em alguns livros de Valdo Vieira também, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino, e a Vida Continua, sendo que 2 desses viraram filmes. Vocês já assistiram filmes? Os 2? Sim. É, legal, né? Está bem detalhado lá, com as palavras diferentes, mas a mensagem foi dada. Então, nós vamos começar com o Nosso Lar, onde tudo começou com André Luiz, um doutor renomado. Deixa eu aumentar aqui que fica melhor. Um doutor renomado. Tá muito alto? Então tá bom. Aqui, eu abaixo aqui. Tá bom agora? Melhorou? Então tá bom. Eu tirei o eco. Então tá bom. Nós começamos com o livro Nosso Lar. É onde tudo começou, que André Luiz, um doutor, e ele se viu após a desencarnação no umbral, passando por lá 8 anos, e aí vem a história do livro Nosso Lar. Todo mundo já leu o livro Nosso Lar aqui, né? Quase todo mundo? Nós já estudamos esse livro aqui, às segundas-feiras, nós fizemos o estudo dele. Beth participou, né, Beth? Nós fizemos esse estudo muito bom. Ali onde tudo começou, que André Luiz conseguiu fazer aquela transformação que todos nós queremos, no fundo, né? Às vezes não temos coragem daquela transformação, né? E o André Luiz conseguiu fazer aquela transformação, querendo aprender sempre mais. Então, ele chegando no plano espiritual, ele já tomou um susto, que logo de cara ele já veio como suicida. Mas como assim? Eu não me matei. Aí foi feita a explicação para ele, né? O doutor De Luna, se eu não me esqueço, que são muitos nomes para lembrar, explicou para ele que ele veio pelo suicídio inconsciente, pela vida desregrada que ele levava. Olha eu aqui também, né? Nós estamos no mesmo barco dele, né? A gente vai falar também de barco daqui a pouco. Que foi avisado para ele que ele veio pelo suicídio inconsciente, e aí ele não se abateu. Chorou, como todos nós choramos. Nos revoltamos quando nós encontramos esses defeitos dentro de nós, mas aquela revolta, aquele susto, e passou. E ele usou aquela força criadora não para ficar chorando, para se levantar e caminhar e tentar aprender. Então ele foi buscar na espiritualidade como funcionam as coisas. E ele fez um trabalho, na minha opinião, um dos mais importantes do espiritismo depois do Kardec, que é trazer o plano espiritual para nós, com muito respeito a outros autores. Por exemplo, umas obras que me chamam muita atenção é Violetas na Janela, da Marquezine, e a obra toda, né, A Casa do Escritor, são 4 livros também nessa obra, ensinando como que é o plano espiritual. Passando do Nosso Lar, aí vem os Mensageiros, que o instrutor Alexandre, ele pega André Luiz e leva para nosso plano aqui, para conhecermos
os bastidores de uma reunião mediúnica, para ensinar o campo, as orações, e eu não vou me estacionar muito nesses livros que são o começo. Eu vou parar em 2 livros que eu gosto muito da série, que é Libertação e Entre o Céu e a Terra. Depois veio Missionários da Luz, que nos ensina como um processo reencarnatório pode ser bom e complicado ao mesmo tempo, que é a reencarnação de Segismundo. Vocês conhecem a história? Ó, todo mundo aqui tá de bom, hein? Que legal, hein? Todo mundo tá sabendo tudo aqui. Isso é bom demais. E aí, por diante, depois temos Obreiros da Vida Eterna, que ele nos fala que ele participou no resgate do avôzinho dele, que tinha desencarnado há muitos anos atrás, estava numa situação bastante complicada no plano espiritual, e ele conseguiu ajudar o vô. Olha só que coisa linda, hein? Imagina você poder ajudar uma pessoa que você ama com a sua... com o seu aprendizado, as coisas que você absorveu, você consegue levar isso adiante. E depois nós vamos no mundo maior, e daí passamos para o Libertação, que é um livro que me chama muita atenção. É um dos livros que eu mais aprendi com André Luiz. Por isso que eu o trouxe aqui hoje. Começando pelo prefácio, que Emmanuel nos fala da história do peixinho vermelho. Vocês lembram dessa história? Vocês já leram Libertação? Do peixinho vermelho, que é uma lenda egípcia, que eu vou tentar contar rapidinho, mas eu peço a todos que, por favor, leiam essa história do peixinho vermelho, ou escutem, no audiolivro também tem, é como 12, 13 minutos. É fantástico. Conta a história de um peixinho pequeno, vermelho, que morava num canteiro artificial, digamos assim, num jardim, com outros peixes que eram grandes, e ele tinha uma dificuldade muito grande de comer, de passear, porque os outros, quando caiu uma larva, quando caiu alguma coisa de comida, os outros grandes vorazes iam lá e comiam primeiro. Então ele foi passando e foi emagrecendo, foi ficando bem, bem magro, o peixinho bem pequeno e magro. Aí, em vez de se revoltar, ele começou a fazer a volta, né, no aquário, vamos chamar de aquário que ele morava ali, vai, para mim não encontrar. No laguinho, no canteiro ali, que era artificial. Ele começou a fazer o inventário dos ladrilhos que tinham, ele começou a fazer tudo, e por acidente ele encontrou o escoamento do laguinho da Terezinha. Gostei da Terezinha. E ele conseguiu passar, ele perdeu algumas escamas, foi difícil a passagem, mas ele passou. E aí o levou para o oceano. E ele começou a aprender, e começou a ser curioso. Aí tem uma parte até que é engraçada, que ele chega perto de uma baleia, a baleia aspira ele para dentro e come, né? Aí ele, no momento de desespero, ele lembra do Deus dos peixinhos. E começa a orar fervorosamente, e a baleia acaba vomitando, e vomita ele também. E ele volta para o oceano. E aí ele segue, começa a fazer amigos, ele vê uma abundância de alimentos, e começa a fazer. Daí ele encontra um coral onde ele vai viver. E conversando com esses outros peixinhos, os peixes mais velhos esclarecem ele que, olha, aquele lago que você morava, aquilo vai acabar. Um dia aquilo acaba. E aí, como que fica? Ele, como um coração muito bom, ele falou, não, eu tenho que voltar lá e avisar. Então ele voltou correndo para lá e entrou de novo no escoamento, entrou e foi falar com o peixe maior ali, que era o rei dos peixes, né, daquele lago. E para eles, aquele lago era o universo, não existia outra coisa. É aquela pergunta que eu sempre falo no Espiritismo, pensa numa coisa que você nunca viu. É o mesmo resultado dos peixes lá dentro. Então, o peixinho vermelho tentou explicar, e aí? Ninguém acreditou no peixinho vermelho. Aí o rei dos peixes, o gordão lá, o fortão, que nem eu, assim, que come demais da conta, foi lá e falou, peixinho, me mostra como que é, né? Daí, quando o peixinho mostrou a grade de passar, o cara lá, que nem eu, né? Riu, falou, como que eu vou passar aí? Não cabe nem uma barbatana minha.
Ele falou, realmente, o preço para passar aí, você tem que fazer uma dieta, você tem que parar de comer, né? Baixar o seu tamanho um pouco, e você, com um pouco de sacrifício, vai passar. Todo mundo riu e virou as costas. O peixinho foi e voltou para o coral, onde ele era feliz, realmente. E, passado alguns anos, veio uma tempestade, encheu de lama o lago e você já sabe o final da história. O universo acabou ali. Aquele universo acabou. Então, essa história, que é o prefácio, que já nos ensina muita coisa. Isso é Emmanuel. Em cada livro de André Luiz, ele faz um prefácio. Então, é muito importante nós pararmos para pensar e lermos essas historinhas, que parece singela, boba, mas não é não, gente. É vida. Emmanuel é um dos mentores que mais de vida entende, na minha opinião. Que ele estava lá, ele teve aquele contato com o mestre e também aceitou a mudança. Então, vamos seguir adiante. Então, André Luiz conheceu Eloy no plano espiritual e eles juntos com Gúbio, que era o mentor espiritual, eles iam partir para a Terra numa missão que Matilde, que era um espírito muito elevado, pediu para Gúbio se encarregar de uma missão para ela, para convencer Gregório, que era um espírito muito trevoso no plano espiritual, que fazia muita maldade, mas era um filho de Matilde, do coração. Então ela pediu para Gúbio, então ela trouxe Gúbio para conversar e falou, Gúbio, agora chegou o momento, fazem 50, vou repetir, 50 anos que eu senti que Gúbio está sentindo um pouco de tédio em fazer o mal. Ele já estava há mais de 200 anos nessa situação. Então, fazia 50 anos que Matilde percebeu esse tédio, saúde, percebeu esse tédio e foi atrás dele para ver, mas mesmo sentindo essa diferença de vibração, ela não conseguiu nem chegar perto dele. Então ela pediu para Gúbio ir até lá, porque ele estava atacando outra pessoa que era muito querida, do nome Margarida, que ela estava sendo obsediada pelos serviçais de Gregório. Margarida, que era também foi filha de Gúbio, que era o mentor na encarnação passada. Chegando no plano espiritual, Gúbio pediu a André Luiz e Eloy que baixassem um pouco a sua vibração, para que não aparecesse muita luz, porque eles iam ser, percebidos pelos outros, e podia assustar todo mundo. Né? Primeiramente por caridade, e segundo porque eles não queriam também ser muito notados e chamar muita atenção. Né? Então eles foram ter com o Gregório, pediram uma reunião com o Gregório, foram lá, e foi uma briga, gente, nossa senhora, porque o Gregório ameaçou eles, falou, eu posso prender você. Não pode. Um ser como o Gúbio, o André Luiz, depois que nós estudamos um pouquinho de vibração, nós sabemos que isso não é possível, porque eles podem, de um momento para o outro, desaparecerem, né, de lá. Mas ele ameaçou, brigou, e falou, vocês têm que esperar. Falou, não, nós esperamos. Gúbio falou, espera aqui. Daí eles ficaram na cidade, que eles chamam numa cidade estranha, né, uma cidade diferente, que haviam muitos espíritos em sofrimento e muitos trabalhadores de Gregório. Então eles foram, andaram, pesquisaram, olharam tudo e se depararam até numa coisa que me chamou muita atenção, que foi num julgamento de uma mulher que ela tinha matado todos os filhos, matado o esposo, cometeu muitos erros, né? E falava em nome de Deus, e falava que não, que ela estava certa e tudo mais.
E uma coisa interessante, que a pessoa que estava julgando ele, o ser, né, a entidade que estava julgando, ele usou o seu magnetismo do mal para mudar aquele ser, né, para julgar ela. Então ele mentalizou e falou para ela: você é uma pessoa do mal, você é uma loba. Ele repetiu 3 vezes. Ela, captando esse magnetismo, adquiriu as formas de uma loba. Não como nós conhecemos um lobo animal com pelinho bonitinho, até feroz, mas bonitinho, de uma maneira diferente, mas ela lembrava, a fisionomia dela lembrava uma loba. Isso se chama zoantropia no plano espiritual. André Luiz chama isso de zoantropia, quando um ser mais que tem um pouquinho mais de conhecimento dos fluidos, mesmo usando para o mal esses fluidos, ele consegue administrar aqueles fluidos num outro ser que seja mais fraco. Então ele consegue fazer que a pessoa realmente se sinta mal. E André Luiz nos lembra que o que mais pesa é o sentimento de culpa. Quando nós estamos com um sentimento de culpa, quando nós estamos tristes, somos uma presa fácil. Encarnados e desencarnados, somos uma presa muito fácil. Porque eles usam o sentimento de culpa para aumentar e para fazer se sentir pior e pior e pior, até que consiga o que eles querem, às vezes por vingança e às vezes por ignorância, às vezes só por divertimento, que a maioria das vezes é divertimento, é por divertimento que eles fazem. Então ele segue adiante até chegar no local onde vivia a encarnada Margarida, estava sendo obsediada. Então ele foi investigar, investigou que o chefe ali daquele setor da obsessão era Saldanha. Então ele chegou, como ninguém quer nada, como mais um trabalhador do mal, né? Ele falou assim: não, eu estou aqui para ajudar. O que eu posso fazer? Mas ele não falou para ajudar no bem ou no mal, ele falou que estava para ajudar. Então, o Gúbio falou que estava para ajudar, então ele queria saber, e tinha autorização de Gregório, que o Gregório foi obrigado, praticamente, a autorizar Gúbio a olhar tudo. Então, eles foram olhando, e aí que André Luiz toca na primeira vez, em todas as obras, nos famosos ovoides, que quem estudou Espiritismo já teve contato. Eu não vou me aprofundar, porque isso é uma palestra, não, como a Terezinha diz, é um seminário, né, Terezinha, isso. Isso é um seminário para falar de ovoides, que não é o caso, não é nossa intenção aqui. Só estou citando porque está no livro. Então, ele conversando com Saldanha, ele viu qual era o problema, ele analisou como estava a Margarida. Se eles demorassem muito tempo, realmente ela ia chegar ao desencarne. Então, ele fala que eles foram, juntamente com Margarida e o esposo, até uma igreja. Eles falam como que é, mais ou menos, que trabalha o plano espiritual nas igrejas. Nesse caso foi citada a Igreja Católica, e eles falam mais ou menos como eles tentam colocar fluido, usar de fluidoterapia nesses casos. E seguindo adiante, Gúbio descobriu que Saldanha tinha um filho, que esse filho estava num hospício já, né, numa cadeia. Ele foi condenado injustamente, e quem condenou ele foi o pai de Margarida, que era um juiz. E ele sabia que o filho de Saldanha era inocente. Então, quer dizer, quando nós erramos e sabemos que estamos errando, o erro é pior ainda, né? Então, a consciência, aquilo que eu falei, a consciência nos abre essa porta, que é a dor da consciência, e a consciência pesada, o sentimento de culpa. Então, eles foram até a cadeia visitar. Foi aí que Gúbio, André Luiz, depois, primeiro André Luiz e Eloy perguntam: por que você não limpa tudo que está aqui pronto? Mas essa não é a intenção da espiritualidade. Eles podiam fazer isso, trazer luz, expulsar todos os obsessores, falar: vai todo mundo aqui que essa casa mudou de rumo.
Mas a intenção dos mentores, em todas as obras de André Luiz que eu li, nunca foi essa, de chegar e brigar, e chegar e impor. Eles respeitam o livre-arbítrio mesmo dos espíritos que estão ali para atrapalhar a vida de outra pessoa, às vezes por uma vingança, por se sentir no direito de vingar. Às vezes nós também, eu já passei por isso, às vezes nós nos sentimos no direito também, né, de cobrar uma dívida de um irmão nosso. Então, eles estão lá nessa missão. E ele atingiu Margarida, que era a mais vulnerável. Então, Saldanha, Gúbio, André Luiz e Eloy é o amigo que ele conseguiu no plano espiritual, eles estavam numa equipe, foram até o sanatório para visitar o filho de Saldanha, que estava encarnado. Saldanha está desencarnado. Ele era o obsessor que estava liderando a obsessão de Margarida. Chegando lá, ele viu Gúbio já com a sua visão, né, mais apurada, ele viu que tinha mais 2 espíritos juntos, que era a mãe e a esposa dele, né, que a esposa dele havia cometido suicídio e a mãe já havia desencarnado, estavam lá naquele momento. E Gúbio, vendo a situação toda, pediu permissão. Falou: Saldanha, eu posso fazer uma oração? Eu posso orar pelo seu filho? Posso pedir a Deus? Saldanha falou: já não tenho mais nada a perder. Eu sei que não vai adiantar, mas sim. Então, Gúbio, naquele momento, começou a orar fervorosamente e começou, no livro diz, começou a brotar luzes do céu e caindo sobre ele e o irmão que estava sendo assistido. Rapidamente chegaram outros do plano espiritual, resgataram aqueles 2 espíritos. No livro ele conta a história do que aconteceu. Aqui não nos dá tempo para entrar em detalhes, eu convido todos a lerem o livro ou assistirem o audiolivro, ou um dia, quem sabe, me contactar e falar: vamos estudar esse livro junto? Vai ser um prazer, porque eu preciso estudar mais ainda ele. Porque tem muita informação que a gente acaba esquecendo. E assim, seguindo, foram todos resgatados ali, levados para lugares onde que a vibração deles seria mais adequada dos outros espíritos, e o ser encarnado, ele conseguiu, a um ponto, se libertar e se sentir melhor. Nisso, Saldanha caiu e começou a chorar, ele não aguentou, não suportou aquilo. Então, ele lembrou de Deus naquele momento. E ele agradeceu a Gúbio, ele falou: Gúbio, não agradeça a mim, agradeça a Jesus. Ele é o mestre, ele está fazendo isso. E, a partir desse momento, Saldanha também começou a trabalhar de uma maneira diferente na obsessão. Começaram a trabalhar no bem e ajudando. Voltaram para lá, retiraram 3 ovoides que estavam conectados no perispírito de Margarida. Margarida já, a partir desse momento, começou a se sentir melhor. E assim foi. Conseguiram auxiliar outro irmão, conseguiram auxiliar outra irmã, e chegou um caso pedindo ajuda, chorando para Gúbio, e Gúbio falou: Saldanha, você pode ajudar. Ele falou: mas eu sou ruim. Ele falou: não, você era, agora você pode ajudar. E Saldanha foi e conseguiu ajudar. Mas nós esquecemos uma coisa: Saldanha era o chefe de lá, quem era o chefe era Gregório. E quando o Gregório ficou sabendo disso, gente, imagina os 3 pulinhos que ele deu. Então ele saiu correndo atrás e falou: na hora de ir embora, fizeram uma caravana daqueles espíritos, porque quando se acende uma luz, não é só para eles, é para tudo que está em volta. Então, muitos espíritos que estavam ali por perto, quando eles ficaram sabendo o que estava acontecendo, que o povo comenta. Você pensa que fofoca é só aqui no plano material? Lá também, o povo comenta. Então, começaram a comentar e foram todos para lá. Então, muitos espíritos foram resgatados, claramente aqueles que tinham a intenção de ser, não aqueles que da boca para fora falavam. Os que da boca para fora falavam ficaram.
Tiveram que ficar, né? Até o dia que eles realmente se arrependam e queiram mudar. Então, seguiu uma caravana depois de ter consertado o que estava na casa, abriram janelas, entrou luz e Margarida conseguiu alguns anos mais de experiência na Terra, porque ela já estava comprometida e conseguiu ser ajudada, né? Ela conseguiu se ajudar e ajudar. No caminho de volta, eles tiveram que fazer o caminho devagar, porque a maioria dos espíritos não tinha a mesma consciência que André Luiz, ou Eloy, ou Gúbio. Eles não podiam volitar e aquilo tudo que os espíritos fazem. Tudo certo? Eles não podiam fazer tudo aquilo. Então, eles pararam e iam devagar. Nisso, o Gregório veio com uma turma atrás dele, né, armado já, né, com espada, tudo. Quando chegou para Gúbio, ele começou a discutir com Gúbio. Nisso, Gúbio emprestou, no livro explica direito, eu não vou conseguir explicar direito, tá? Ele emprestou um pouco de fluido para Matilda, que era a mãe de Gregório, se materializar para eles e aparecer. Mas Gregório tinha uma raiva, um ódio muito grande no coração, ele não queria aceitar, né? Em muitos casos, realmente, acontecem, eu já li muitos livros que falam isso, espíritos do bem, uma avó, um vô, vai tentar resgatar um espírito, e eles falam, sai daqui, Satanás, o Satanás está tomando a forma da minha mãe, o Satanás, eles mesmos não querem aceitar, e não estão preparados ainda. É o caso de Gregório, mas como Matilde é um espírito de muita luz, ela conseguiu atingir ele diretamente no coração. E ele queria guerrear, então ele tirou a espada e foi para cima dela. E ela falou: a minha espada que eu trago é o amor. É só a espada do amor. E eles debateram um pouquinho e ele, pelo amor dela, pela vibração, caiu em pranto, chorando, e foi a abertura que ela necessitava para ele ser resgatado. E Gregório foi assim resgatado, um dos espíritos mais trevosos que tinham naquela região. Então, é um livro muito interessante, convido a todos outra vez para ler. Quem já leu Libertação aqui? Ele comandava a cidade. Ele comandava não só a cidade, a cidade e os bairros do lado também. Ele era realmente um espírito, porque ele tinha um magnetismo muito forte, e conhecimento, principalmente do Evangelho. Ele tem um conhecimento, tem um conhecimento, porque ele nunca vai esquecer disso. Sim, mas é aplicado pelo mal, porque ele se sentia dessa maneira, né? Ele achava que ele estava certo agindo daquela maneira, né? E aí o livro termina. Convido outra vez todos a ler. Tem em audiolivro também. Tem um canal que eu uso muito para audiolivro, quando eu estou no carro, se chama Surya Chand Audiobook. Depois, se vocês quiserem, eu coloco no final da palestra aqui, só olhar no YouTube. É um canal só de audiolivro espíritas. Tem todas as obras lá, tem André Luiz, tem tudo. E também recomendo a Web Rádio Fraternidade de Minas também, que é muito boa. É só programas edificantes. E depois nós vamos para um outro livro que me chama muita atenção, que é Entre o Céu e a Terra. Essa história é maravilhosa. O que me chama mais atenção nesse livro é no capítulo 2, sobre a oração reflatada. Essa é uma parte... Vocês conhecem essa história? Então vão conhecer agora. Só um pouquinho, né? Só uma dose, né? Tinha uma menina, deixa eu ver o nome dela para aqui, Evelina. Marquei aqui para não esquecer, porque são muitos nomes para lembrar e minha cabeça já está... Evelina estava passando por um problema muito grave na casa com o seu pai e a sua madrasta, que a sua mãezinha tinha falecido. E ela viu aquela situação e o irmãozinho dela também, Júlio, tinha falecido.
né? Os dois desencarnaram. E ela viu que o pai só brigava com a madrasta. E era só briga dentro de casa, um ambiente horrível. E ela fez uma oração daquelas fervorosas. Sabe quando a gente está precisando muito? Que a gente já não aguenta mais e cai de joelho e chora? Então, uma dessas daí. Para a mãe dela. Só que a mãe dela não estava em condições de receber. Por quê? Porque a mãe dela era uma das causadoras do que estava acontecendo na casa pela ignorância. Então, ela não podia entrar nessa faixa vibratória que Evelina mandou. Essa oração foi diretíssima para o nosso lar. Atingiu, eu acho que Anastácia, sim. E foi chamado... deixa eu pegar aqui o nome aqui que... Qual que é o nome do... Terezinha, me ajuda aí com o nome do instrutor. Clarencio. Clarencio foi chamado... Eu sempre peço ajuda de Terezinha. Depois a Lucia vai ser... A Lucia vai ser a próxima. Deixa comigo. A Lucia vai ser a próxima. Então, Clarencio foi chamado e disseram e explicaram o que era. Explicaram para André Luiz o que era uma prece refratada. Quando a pessoa não está em condições, isso acontece com muitos com os santos, né, com pessoas que a gente pensa que pode ajudar, a gente faz uma oração para santa, não sei das quantas. Essa santa, às vezes, nem não está em condição, nem está perto. Então, essa oração não é perdida, porque o que importa é o coração da pessoa, é o pedido. Não importa se a pessoa é má ou boa, se ela chegou no momento da vida que ela precisa de ajuda, essa ajuda vai ser dada. Esse é o ponto. Essa oração vai encontrar um coração amigo no plano espiritual e vai ser analisada. E como essa oração chegou numa vibração muito alta, Clarencio foi designado para ir assistir o que estava acontecendo. Então, ele chegando na casa, ele foi descobrir o que estava atrás disso. Então, descobriram que Odila estava obsediando Zulmira, que era a nova esposa do pai de Elvira, porque Zulmira foi displicente com o filhinho dela, Júlio, que desencarnou, filho de Odila, que era irmão de Evelina, e Zulmira, chegando naquela família, casou, ela era mais nova, casou com o pai, e ela, num dia, numa praia, levou o filho, como ela tinha muitos ciúmes dele com o pai, porque o pai o adorava, idolatrava Júlio, que era um garotinho de 2 anos na época, ou mais, um pouquinho, não me lembro direito a idade dele. Então, na praia, como ela tinha essa intenção de se livrar dele, ela virou a cara e veio uma onda maior e levou, e o menino morreu afogado. Aí piorou a situação da casa, porque o pai acusou ela, Zulmira, a nova esposa, de displicência, que ela não tomou conta do filho, e isso mesmo, e realmente foi verdade. Mas ela se arrependeu muito, e daí ela teve muito sentimento de culpa. E daí o que acontece? Nós já estudamos um pouquinho há 15 minutos atrás. O que acontece quando a gente tem um sentimento de culpa, né? Quando a gente está nessa vibração? A abertura foi muito grande para Odila e outros irmãos também aproveitarem isso e se divertirem ou se vingarem ou o que seja. E foi no decorrer dessa história que descobriram que Júlio já tinha um reincidente, que essa trama que estava encarnada ali, isso daí era reminiscências da Guerra do Paraguai, há muitos anos atrás, que eram formados por quatro entidades, né? Que era a Zulmira, Odila, o pai, Amaro, se eu não me engano o nome dele é Amaro, e Júlio. E todos se apaixonaram pela Zulmira, né? Todos se apaixonaram por ela, e Júlio, como não foi o escolhido dela, resolveu se suicidar tomando veneno e não conseguiu se suicidar com o veneno. Depois que ele melhorou um pouquinho, não podia falar e se atirou no rio. Então ele morreu afogado. Né? E então esse mesmo espírito reencarnou como Júlio.
nessa trama, né? E Evelina só veio nessa família, não tinha nada a ver com isso, ela veio como espírito para ajudar eles. Só para estar ali para ajudar, para dar o suporte para eles vencerem as tribulações daquilo. Clarencio vendo toda a situação, outra vez ele podia simplesmente afastar, fala, dorme, Odila, vai dormir, tirar os outros, mas essa não é a intenção deles. Eles querem, a intenção deles é ajudar, a intenção deles é fazer os outros progredirem também. Eles não querem só para eles, eles não querem estar no altar, eles não querem estar de bem só com eles. Eles querem que a Lucy vá para frente, que a Beth se eleve espiritualmente. Essa é a intenção deles. E isso daí, por que eles fazem? Bônus horas? Não, gente. Eles trabalham diferente, eles trabalham com uma moeda chamada amor. Amor. Aquele amor que Chico, num vídeo dele, diz, aquele amor sem querer nada em troca. Dá por dar. Amar por amar, sem esperar nada. Ah, eu só te amo se você me ama. Ah, não sei o que ela é. Ah, você não me diz que me ama. Não, a pessoa diz que ama quando ama. Entende? Não força, né? Não é forçado. Então, é esse amor que eles têm. Clarencio já adquiriu, André Luiz está a caminho de adquirir. Então, eles vão trabalhando nessa parte. Então, eles vão, ajudam Odila, chega um certo ponto que Odila consegue perdoar e ela recebe o mérito de visitar o filhinho dela, que desencarnou, porque ela não conseguia chegar lá, né? Que o filhinho dela estava numa colônia para crianças, com a irmã Berenice, se eu não me engano, que, na tradução, quem é o espírito de Meimei, né? Do esposa de Arnaldo, lá da época de Chico, tem até um centro espírita com o nome dela muito antigo lá em Uberaba. Então ela que cuidava dessas crianças, e aí uma explicação do que aconteceu com ele, por que ele estava nessa situação. Sempre é um porquê, né? Por que uma criança desencarnou? Sempre tem uma explicação, e foi dada explicação para ela ficou sabendo, então ela ficou mais comovida ainda, então ela começou de obsessora a protetora daquele lar. Então a oração de Evelina no começo chegou à mãe dela de uma forma diferente, inusitada, mas foi por voltas, batendo ali, voltando, e chegou até a mãe dela a oração. E ali eles foram resgatados, eles foram ajudados. Júlio tentaram, ele encarnou de novo em Zulmira, que era a madrasta dele, só que porque ele estava com aquele problema na garganta por ter sido um suicida antes, ele teve um problema sério de amidalite. Interessante que eles falam que quando ela estava gestando, na gravidez, ela tinha muita dor de garganta. Então, ela recebia os fluidos daquele espírito que estava reencarnando, né, nela. E Júlio encarnou, mas ele ficou muito pouco tempo, por causa doentinho, por causa da amidalite, por causa da residência, ele só tinha que ficar aqui um pouquinho, né, de tempo. Ele veio programado para ficar meses, anos, muito poucos, um ano ou coisa assim. E desencarnou novamente. Foi uma dor muito grande, mas depois ele encarnou de novo. Aí ele ficou, daí ninguém conta a história. Aí vocês, para chegar no final do livro, dessa vez vocês vão ter que ir lá. Aí eu convido vocês, ó, vale a pena, falo para vocês. Dar uma choradinha no final, mas vale a pena, viu? É muito interessante, porque vocês vão saber a história de Eloy, que estava ali com ele, né? Ele estava ali, junto com... Não, Eloy não, desculpa, Eloy é do outro livro. Tá vendo como confunde? Hilário. Estava André Hilário e o Clarencio, que é o ministro Clarencio, né? Que é um espírito de uma alta hierarquia. Então, Hilário, vocês vão conhecer o que aconteceu com ele, vocês não vão acreditar, gente. Como que ele entra nessa história? Então, ele lá do outro, um mentor,
também considerado, né, um espírito já um pouco mais iluminado. Ele entra nessa história e vocês não vão acreditar o que aconteceu, mas daí é só spoiler para vocês ir lá no livro estudarem. Podem tem um audiolivro também para quem dirige muito, é uma dica ótima ficar ali. Então, eu trouxe até aqui para vocês porque são 13 livros. É muita coisa. Não dá para nem um seminário comporta tudo isso, né? Às vezes palestrantes só dão palestras de um livro. Eu estou tentando fazer um apanhado aqui só para é um convite. O André Luiz está fazendo um convite, não sou eu. Quem sou eu para fazer um convite desses? André Luiz e Emmanuel estão fazendo esse convite ao estudo para nós aprendermos como nos comportarmos aqui e quando chegarmos lá, porque nós vamos chegar lá um dia, né? Mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar, para que possamos chegar e aceitar esse convite que André Luiz está nos trazendo, que é o convite de Jesus. Esse convite dessa mudança está em várias partes da Bíblia, e eu vou trazer uma só hoje, que está em Marcos 4, que quando Jesus está ali com os discípulos, e ele fala, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Só disse isso, vamos para o outro lado. E os discípulos falaram, ok, vamos embora, mestre. Nem perguntaram para onde, né? Vamos embora. E subiram todos no barco. E essa passagem bíblica nos diz que Jesus foi ali na ponta do barco, pegou um travesseirinho, se acomodou e dormiu. Então, quando o barco saiu, na metade do caminho, começou aquela tempestade. Veio ventos, água, e eles entraram em pânico e falaram, agora nós vamos todos morrer, esse barco vai afundar. Entraram em pânico, né? E nós, quando chega um problema na nossa vida, o que acontece, gente? Quando chega um problema forte, né? Uma doença, o que acontece com a gente? Mas a gente, às vezes, esquece. Quem está dormindo no leme, ali, na ponta? Quem está dormindo ali? Aí eles lembraram, Jesus está aí. Acorda ele. Pelo amor de Deus, acorda Jesus. Né? Vamos despertar Jesus. E que Jesus diz? Homens de pouca fé. Estão passando por isso porque não tem fé. Falta fé. E ele disse, vento para, tempestade para, e se formou um céu lindo, maravilhoso, uma calmaria. Então, é uma lição maravilhosa. O convite está aí. Vamos para o outro lado. Jesus se comprometeu de estar conosco. Agora nós estamos com ele? Né? Nós estamos com ele? Ou eu, pelo menos, só lembro quando eu estou ali no desespero mesmo, né? Falo, Jesus, Maria José, me ajuda. Acorda, Jesus. Né? E simbolicamente, Jesus nunca dorme. Jesus é nosso irmão maior. Mas ele só nos pede, tenha fé, tenha perseverança. E às vezes nos falta. A lição é maravilhosa. E que lado é esse? Vamos para o lado dele, para o lado de Jesus. Passemos para o lado dele. Eu escutei uma frase interessante, até brincadeira, né? Com Jesus, nós estamos todos juntos, sem ele estamos separados. E é verdade, nós estamos sem rumo. Nós vemos isso no dia a dia. A caminhada com Jesus é uma coisa, sem Jesus é outra. Será que nós estamos perdendo tempo? Estamos ganhando tempo? Né? Isso daí é de cada um, o chamamento é esse. Então, essa passagem é muito bonita. Então, a mensagem é acordemos de Jesus, ou melhor, nós temos que despertar, né? Jesus não está dormindo. É nós que temos que despertar. Quando vem uma tempestade, quando vem um problema grande, que nós vamos chorar, nós vamos
reclamar. É normal, é no nosso estágio. Mas acreditemos que sempre tem um irmão do nosso lado, como a Evelina, nessa prece, orou para a mãezinha dela. E olha a sorte que ela teve em Clarence. Imagina receber Clarence dentro de casa? Hein? Será que a gente comporta receber Clarence na nossa casa? Será que ele entra ali? Vamos proporcionar para ele a vibração necessária para ele estar ali na nossa casa? Porque ele precisa disso. Porque senão ele não vai conseguir agir. Então, esse é o convite. Eu sempre termino antes. Eu não gosto de terminar em cima da hora, porque daqui a pouco tem um almoço gostoso lá fora. Se alguém tem algum comentário, pergunta não. Pergunta sempre, Terezinha e Luci tá aí, então pode perguntar à vontade, que elas vêm aqui e me ajudam, se faltar. Não pergunta, mas algum comentário, alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Por favor. Quer que eu leve o microfone para você? Não, eu tenho a voz bem alta, meu marido vive falando que fala baixo. Aproveitar e soltar a voz. Não vai ouvir pela voz. Pode falar, Alice. Primeiro, com relação à prece, eu acho muito interessante e gosto sempre de estar lembrando que em nosso lar, e acredito que outro lugar, mas eu vi isso em nosso lar, existe o departamento da prece. As nossas preces vão até esse departamento. E eles têm uma administração lógica perfeita. E, inclusive, quando ela é emergencial, ela é atendida, ela é analisada e atendida imediatamente. E eu acredito que muitos de nós já fizemos orações emergenciais e sentimos a resposta imediata, né? Porque tem aquelas que a gente faz a longo prazo, mas tem aquelas que têm que ser atendidas naquele instante. E nós recebemos. Então, existe uma administração perfeita que recebe as nossas preces, né? E tinha uma outra coisa que já era do outro livro. Do Libertação? Não, do último. Do último é a passagem bíblica em Marcos 4, tá? Também, vou só falar aqui, Marcos 4, e Mateus 8 e Lucas 8. Jesus. Nós temos conosco assim, Jesus está aberto o tempo todo para nos ajudar. Isso é a pura verdade. É 100% real. Todas as vezes que nós precisamos, ele nunca vai nos dizer não. O que acontece, e ele é tão, tão maravilhoso, que quantas vezes nós dissemos não a Jesus? Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo um favor a Jesus quando nós trabalhamos em prol de um irmão, de uma casa espírita, de uma ação social? Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo muito? É nada diante do que ele nos oferta. Então, quando a gente tiver que fazer alguma coisa, não é por nós, não é pelo outro. É por aquele que sempre está aberto, em todos os momentos na nossa vida, a nos receber, a nos aceitar e a nos ajudar. Muito bem. Eu só não concordo com uma parte que você falou com pouco. O que você pode pensar que é pouco, para uma pessoa que está recebendo, aquilo é tudo. Então, não pense... do que a gente recebe. Mas não pense que é pouco, viu? Não pense que é pouco. Porque aquela pessoa que está precisando só daquela migalhinha de luz, aquilo para ela é tudo. É a mudança. Então, quer dizer, sigamos o nosso trabalho. Nós ainda não temos consciência para ser mártires. Imagina, fala assim, o Wilson é o seguidor do Cristo, queima ele, sai correndo. Porque é o que acontece. Se você falar que você é, e se você conseguir agir como, e se você começar a se destacar, você vai levar pedrada que nem Estevão. Paulada, entende? Hoje vai levar outras coisas. É o que é. Muito dito, uma vez Haroldo disse que trabalhar para Cristo só tem um final, é a cruz. Não espera glórias, entende? A glória você vai receber no plano espiritual, que é aquilo que a gente sempre fala, faça brilhar a vossa luz. Se você chegar lá apagadinho, você vai ter que percorrer aquele caminho, não tem jeito, não tem como. Ninguém passa ali, não tem como você... Ali não tem uma Deli vendendo bateria, você coloca na cabeça, né, e acende a luz rápido. Não existe isso. Você chegou lá, brilhou, se não brilhou, não brilhou.
É o que é. Então, nós temos que também nos dar esse momento também que nós temos essa luz. Nós temos. Pode ser pouca, pode ser muito, mas nós temos. Está ali. Isso é indiferente do que você está fazendo. Tem uns que dá conta de fazer mais. Outros dá conta de fazer menos. Outros não dá conta de fazer nada. E Jesus não vai abandonar. Ele vai estar com eles, sempre. Esperando. Que é o que ele está ali, ó, com o travesseirinho dormindo na poltrona, esperando, né? O chamamento dele, fala assim, ok, agora que eu tenho que... É agora? Ok, então tá bom. É agora que vocês precisam de mim? Então, vento, para. Chuva, para. Pronto. É isso que vocês queriam? Deixa eu voltar a dormir ali. Você ia falar uma coisinha a mais, né? Eu acho que você não entendeu bem a minha colocação, desculpa. Ah, então desculpa. Eu não disse que o que a gente faz é pouco. Eu disse assim, relacionado ao tanto que a gente recebe. Mas, às vezes, quando a gente é chamado para o trabalho, a gente põe tanto empecilho, a gente inventa tanta desculpa para não fazer, e quando faz, acha que está fazendo uma coisa tão grandiosa, é o contrário, não é achar que tudo que faz é pouco, é achar que o que está fazendo é muito porque está para entender? Não. Entendi. É isso. Não, entendi. Eu entendi, não entendi. Mas é sempre isso. Mas se nós pararmos para pensar, sempre vai ser assim. Nós sempre vamos receber muito mais do que damos. Enquanto tivermos nesse patamar, nós sempre vamos receber muito e vamos dar pouco. Eu entendi essa parte, sim. Eu falei de outra também, mas tá tudo certo, nós estamos juntos, tá? Estamos aí. Espera um pouquinho só, Oswaldinho. Sim. Essa passagem que você trouxe é realmente muito interessante. Se a gente perceber que o Evangelho, Jesus fala de interioridade sempre, quando ele fala, o reino dos céus está dentro de vós, vós sois deuses, eu estarei com vocês onde? No seu coração, sempre nos trazendo para o interior de nós mesmos, que é onde a gente tem que trabalhar, né? A gente pode também entender que esse Jesus está dormindo dentro de nós, dormitando em nosso íntimo, e que quando vem as tempestades, nós precisamos nos lembrar de acordar o nosso Jesus interior. Porque é ele que vai nos conectar ao Jesus que vai nos trazer as forças necessárias para passar pelas tempestades. Porque, por enquanto, a gente não vai mandar a tempestade parar, ela parar. Mas a gente pode ter a coragem e a sabedoria necessária para passar pela tempestade, né? Então, esse Jesus simbolicamente dormindo, ele simbolicamente dormita em nossos corações. Com certeza, é dentro de nós que ele está dormindo. Oswaldinho? O que a Alice estava falando, né, que é pouco, eu realmente concordo com ela, que é pouco. Às vezes a gente poderia fazer mais. Agora, como você disse, esse pouco para nós pode ser muito para quem está recebendo. A pessoa está precisando de uma palavra, um abraço. Um abraço amigo, uma palavra de conforto. E para nós não é nada, é pouco. Simplesmente você está numa situação boa agora, você está tranquilo, você está em paz, você dá a palavra para essa pessoa, é pouco para nós. Mas às vezes a gente tem, como a Alice falou, às vezes a gente põe empecilho para fazer as coisas. E poderia ser muito mais, muito melhor da nossa parte, né? Se a gente fizesse sem reclamação, se a gente conseguisse entender. Às vezes a gente fala, eu tenho um compromisso, agora eu não posso, né? E às vezes você poderia adiar esse compromisso, mas é interesse da parte nossa fazer a coisa que é do nosso interesse. Então, concordo com a Alice. Não, eu também estou com você, estamos juntos com a Alice, estamos juntos. Mas eu ainda reitero o que eu falei no final, só para não... o que eu disse é que cada um tem o seu tempo. Cada um vai ter seu tempo. Não adianta a gente olhar para o esposo ou para o amigo, falar, pô, você podia fazer mais. Não, deixa o cara quieto. Deixa quieto, a esposa. Cada um faz o que dá para fazer, o que consegue fazer. Às vezes a pessoa não dá conta. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui no asilo visitar, eu quase não dei conta. Eu não dei conta, não tenho vergonha de falar. O cheiro desagradável, as condições, eu não dei conta. De apertar uma mão, de dar um abraço, não dei conta. Então, às vezes, a gente não dá conta. Às vezes, a gente encontra desculpas. Eu dou desculpa toda hora também, Oswaldinho.
Eu acho que a Alice falou isso daí porque ela me conhece, né? Ela... Mas você falou isso, você me conhece. Então, a gente vai nessa daí. Então, a gente tem que esperar também o nosso chamamento interior, o Jesus que está dormindo dentro de nós. Então, nós temos que dar esse tempo para nós também, que ninguém vira santo. Tá aí a história, né, no Contos de Apólogos, capítulo 3, a capa de santo. Leiam também, que é muito interessante. A gente não dá passos, a gente não consegue dar um passo maior. Às vezes a gente dá conta, tem gente que dá conta, tem gente que não dá conta. Então, é diferente. Frank? Essa semana eu ouvi uma palestra muito curtinha, e Simão Pedro falava sobre Simão Pedro, que Simão Pedro pediu para Jesus que ele mandasse um trabalho para ele. E aí Jesus falou, ok, no seu momento certo. E pela manhã Jesus mandou um ladrão que estava sendo perseguido pela multidão, queria apedrejá-lo. Entrou na casa de Simão, e Simão pediu para ele sair, ele estava esperando um trabalho grande, Jesus. Depois, meio-dia, veio mais um, estava doente, um bêbado, pedindo ajuda, e Simão mandou embora. E depois, me parece que foi uma cortesã que também chegou e pediu ajuda, e Simão disse que não, que ali não era lugar para ela ficar. E mandou os 3 embora. E quando Jesus apareceu, Simão disse, Senhor, eu estou aqui esperando o dia todo. Qual vai ser o trabalho? Cadê o trabalho? Qual vai ser o trabalho para hoje? Então, acho que está aí uma reflexão para todos nós. A todo momento temos uma oportunidade. Se Simão Pedro, que foi a base da igreja, a base de tudo, né, de Jesus, também não percebeu, quem somos nós? Mas continuamos a caminhada. Jesus veio até ele e despertou. Por 3 vezes, eu mandei o trabalho para você. E para nós? Quantas vezes isso acontece? Então, não tem que ficar se culpando, se penalizando, é seguir em frente e despertar. Não, com certeza, Frank, é isso mesmo, é oportunidade. Às vezes nós deixamos a oportunidade de fazer o bem, né? Muitas vezes, mas nós temos que lembrar uma coisa. André Luiz nos diz isso, Kardec. E Irmã Teresa disse uma frase muito interessante. No final, é você com Deus. Não é a sua esposa, não é os seus filhos, é você com Deus, no final, quando chega lá. Então, quando ele diz, faça brilhar a vossa luz, tentamos brilhar a nossa luz. Não é tentar botar fogo na pessoa que está do lado e fazer não, você tem que acender a sua luz. Ô, Oswaldinho, você tem que brilhar mais, você está muito apagadinho. Esquece isso, gente. A gente pode até fazer, eu já fiz, né? A gente pode até ter a ousadia e a arrogância de querer mudar o outro. Mas no final das contas, é você com você mesmo. Porque não adianta nada você mudar todo mundo e você não mudar. Né? Eu vou ser feliz quando meu pai deixar de beber. Vai nada. Vai não. Você vai arrumar outra coisa. Você vai arrumar outra coisa e ficar triste. Ok? Então, essa coisa aí é de você para você mesmo. Valeu? Agora nós vamos para a nossa última parte, que é o avisinho. Silma, vem para cá para dar o aviso, Silma. Não corre, não. Bem na hora do aviso, a Silma corre. Vem para cá. Quem vai vir com você? Eu vou me afastar aqui. Eu viro o microfone aqui. Eu viro a câmera para pegar vocês. Olha, tudinho ali, ó. Pode falar daqui, ó. Eu fico aqui. Vou botar a máscara. Ou você quer vir aqui? Deixa eu falar. Não sou eu que quero falar. Esses são jovens todos, já sabemos da evangelização. E eles têm um recado para vocês de um projeto deles que vai ser realizado e eles precisam de ajuda. Né? E o pode falar, Fé? A minha. Enzo. Quem então? Enzo, vem mais aqui. pertinho do microfone aqui. Ok. Dá para me ouvir? Tá. Olá, pessoal. Nós somos os jovens da
evangelização e nós estamos planejando uma doação de sopas no mês de fevereiro. Se vocês conseguirem contribuir para essa causa, nós agradecemos muito. Se vocês quiserem ajudar em qualquer jeito, é só falar com nós. Eu vou junto também. Sopa é bom, né? Hey everybody. So we're the teenagers from Shield of Faith, and we are planning to do a soup kitchen. So we would appreciate if you guys would contribute to our cause. If you want to contribute to our cause, let us know. Eu vou falar alguns ingredientes, se alguém quiser trazer, ou se quiser contribuir monetariamente. Aqui vai estar um envelope lá na frente com eles, para que a decisão é de vocês. Os ingredientes da sopa vai ser realizado no dia 19 de fevereiro, por isso que a gente está falando agora, porque o tempo também está correndo. E vai ser realizado aqui no centro, com a ajuda deles e com a ajuda de alguns pais que vão estar com eles aqui, mas os ingredientes, depois eles vão distribuir também a sopa. E os ingredientes, se alguém quiser trazer também, é cebola, alho, cenoura, celery, abobrinha, né, zucchini, e ela squash e abobrinha também, né? Abobrinha amarela. Abobrinha amarela. Um turkey, esse já tem, né? O turkey não, é só mesmo vegetal. O arroz e o parsley. 2 pounds de cada um, com exceção do garlic, do alho. E vai ser feita 50 volumes de sopa, bowls, né? 50 vasilhinhas. E também as vasilhinhas, se alguém quiser contribuir, também que vai precisar, né, que a gente vai doar, as vasilhinhas e os guardanapos. E os talheres também, uns garfinhos, né? Não garfo, colherzinha, porque senão não dá para tomar sopa com garfo. Que pão? Não vai servir com pão, não? Pãozinho? Legal, bom, boa ideia. Então, gente, qualquer dúvida, vocês podem falar com eles, falar para a gente da evangelização. Alguma pergunta mais? Que hora vai ser distribuída essa sopa? À noite, à tarde? A gente não sabe o horário certo ainda, mas vai ser dia 19, no sábado, que vai começar a fazer aqui no centro. Não, só eles, os jovens, porque a responsabilidade, né, é um pouquinho... Porque eles vão cortar vegetal, eles vão trabalhar. Eles vão fazer com os pais. Supervisionado. Supervisionados, não sozinhos. Ainda não. Faz 52. Então, mais alguma coisa que vocês querem falar? Silva, como ela perguntou no caso, se alguma criança quiser participar, supervisionar... Para entregar, para distrair. Pode vir, a gente vai falar o horário. A gente vai distribuir, entendeu? Para participar, para ajudar a distribuir também. A distribuição, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, a gente não sabe ainda os detalhes da distribuição. Você já sabe, Oswaldo? A princípio, a gente vai fazer, a ideia, por enquanto, depois das 3, vai começar a fazer, quando o centro estiver fechando, vai fazer a sopa e assim que terminar, deve ser lá por volta das 7 horas, e vai sair para distribuir. A princípio, é isso. Eu acho que vai mudar. Eu acho que primeiro... Era a princípio, a informação que eu tinha. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer a primeira, tal, depois a gente vê como é que as coisas vão andar, e aí a gente agrega as crianças. O horário, gente, a gente ainda está em dúvida ainda, por causa da noite, entendeu? Mas a gente vai decidir falar com vocês. Mas agora, de princípio, a sopa tem que ser feita no dia 19, né? Eles vão estar trabalhando aqui, precisando, quem alguém puder ajudar, ajudem, por favor, né? Porque é o primeiro projeto deles, assim, bem
Eles já têm o projeto de visitar o Norte Roma uma vez no mês, com músicas, né, que eles vão com a gente, com Pira. E Desculpa. Seria bom ver a quantidade necessária, deixar estabelecida a quantidade. eu já falei aqui. Não, mas Não. Quantidade. já falou de cenoura. Falei 2 pães. 2 pounds. 1 quilo. É 1 quilo. Eu entendi 2 pães. Vilma, fala do seu projeto de prece intercessória. É 2 pães, gente, de cada um, só do galo e não. Pode Então, trazer mais que a gente faz mais. quem não quiser trazer, pode trazer. Quem não quiser. Agora eu vou te falar, 4 horas para fazer uma sopa é sopa de pedra. Mas é o tempo que nós temos. Mas quem não quiser trazer o dinheiro para que eles comprem, também está bem-vindo. Então, mudando de assunto, o Nex agora, eu vou falar das preces intercessoras que a gente faz. É um grupo daqui do Amor e Luz que faz as preces intercessoras no Zoom. Quem tiver precisando, alguém da família, algum amigo, que fale com a gente. Né? O Wilson pode colocar aqui o meu número. Depois. Eu acho que eu não tenho, mas hoje não dá. Ok. Mas eu vou preparar. Mas fale comigo, fale que a gente acerta. A gente, né? Vilma, você podia completar e avisar que esse grupo de preces intercessoras é o mesmo grupo do culto no lar que já existe há muito tempo. É um grupo que já existe há muito tempo aqui no centro. É o grupo do Evangelho no Lar, que a gente fazia antes no lar das pessoas, introduzir o Evangelho. Ainda continuamos fazendo, mas a gente está fazendo online agora mais. Né? Tem casos que a gente ainda vai, né? Porque a gente já começou aí. Né? Então, é só falar com a gente, que está tudo, que a gente fala os detalhes. E os estudos aqui do centro. Na segunda-feira está tendo um estudo do Livro dos Espíritos. Eu sei que muita gente já deve ter lido o Livro dos Espíritos, mas vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Quem já estudou. Às 7h45 tem o Livro dos Espíritos, 7h45. O que mais que tem? Livro dos Médios às 7h45, na segunda-feira. E no sábado tem online também, né, Wilson? Tem, tudo a meditação ainda está fazendo online ainda. Não, já está presencial e online. Os dois, os dois. O Livro dos Espíritos a gente só faz presencial, que é às 7h45, aqui no centro. Falou da quinta-feira também do Paulo Estevão. Da quinta-feira, Paulo Estevão, que hora? 8, né? 8 horas online. Das 8 às 9. Esse é online. Só online. Então, as atividades continuam, gente. Em inglês. No Thursday, na quinta-feira, como é que é o nome? De Jorge de Ângeles. Constelação familiar em inglês. Constelação familiar em inglês. Online também. Seria melhor as pessoas procurarem você para saber o que vai fazer? Aí 10 pessoas traz tudo cenoura. Faz uma sopa de cenoura. É verdade, você tem. Faz bolo, cenoura. As dúvidas, procura a Ok, obrigado, pessoal. Obrigado aos jovens. E agora nós vamos passar para a nossa parte final. Lembrando que tem o almoço. Tá de primeira, hein? Tem frango, feijão, arroz. O que você fez? Eu? Nada. Nada, não foi? Eu tô naquela parte ainda que tá dormindo. Eu tô naquela parte que eu dou desculpa ainda, tá? Eu dou as desculpas. A semana passada eu fiz e não teve estudo. Aí, segunda-feira, o pessoal, todo mundo ganhou de graça a maionese semana passada. Então, nós vamos para a nossa parte final, que é a nossa oração final.
Deixa eu ver quem vai fazer a nossa oração final aqui. Vamos fazer em inglês hoje. Peter, can you pray for us here? Everybody understand when it's like English prayers, right? Peter, please. E que Jesus os abençoe e tenhamos uma semana maravilhosa. Let us close our eyes. We thank you, dear God, for your presence in our lives each and every day. May we connect to your greatness. May we feel your light within ourselves. May your light, dear God, be a source of inspiration to all of us. May we work together in fraternity. May we be united in our efforts to be better versions of ourselves. May we work together in harmony. May we study together in harmony. May we collaborate and move forward with grace, compassion, and peace. Please bless our families. Please bless all who are in need. Please bless all of those in hospitals, in jails, in places in which they are struggling. May we, with one heart, move forward to spread solidarity. We thank you, dear God, for the opportunity each and every one of us has to progress. Amen.